Você já experimentou ficar com a boca fechada e não contar nada das suas coisas para ninguém? Para você ver o quanto que as coisas funcionam rapidamente? Pois experimente isso que dá certo. Eu era muito boca aberta, até que um dia eu aprendi. Depois de muito quebrar a cara, confiar nas pessoas e achar que todo mundo estava torcendo, né? Pelo meu progresso, pela minha vitória, conquistas, mas não é nada disso. Às vezes aquela pessoa que está bem mais próximo de você é aquela que tem mais inveja de você. E eu tinha mania de falar tudo que eu queria planejar, todos os meus sonhos, eu contava na maior confiança que a pessoa ela ia ficar realmente feliz com as minhas conquistas. E eu não estou falando de gente distante, não, estou falando de parente mesmo, de família. Quando decidi fazer meus cursos lá, minha faculdade, o que eu mais ouvi dos mais próximos da minha família foi: para que você vai fazer isso? E quando eu terminei essa faculdade, que foram 4 longos anos, essas mesmas pessoas ficavam: nossa, você não desistiu? Você ainda está fazendo essa faculdade? Para que você começou isso? E toda uma vida foi assim, só que eu demorei para aprender. Eu demorei para perceber e para entender isso. Porque é difícil de aceitar, né? Parente seu, amigos, pessoas de fora, né? Pessoas estranhas. Até aí ok, mas mãe, irmãos, né? Não torcer pelo seu progresso, isso é difícil de aceitar. Foi quando eu resolvi ficar com a minha boca calada. Porque eu percebia que tudo que eu falava, as pessoas faziam uma cara, sabe? Eu duvido, ela não vai conseguir. Ou para que você vai fazer isso? Talvez já sabendo do meu potencial. E eu sou um tipo de pessoa que eu começo a fazer alguma coisa, eu não desisto. Eu vou lá, inicio e eu termino. Por mais que não dê nada. Porque pelo menos para mim, eu vou ter a certeza de que eu tentei fazer, eu fui lá e não deu certo. Eu acho que é pior quando você quer fazer alguma coisa, você não inicia, principalmente quando tem gente opinando: não faz, não vai dar certo, não vai. E você fica parada no lugar. Você não faz aquilo. Aí você não tem a sensação de saber se realmente ia dar certo, se ia valer a pena, ou se ia ser só mais um aprendizado. Porque mesmo se a gente for fazer qualquer tipo de coisa que vier a não dar certo, conforme eu falei, fica o aprendizado. Fica o aprendizado que você leva para a vida. E você não vai ficar com aquela dúvida: nossa, eu poderia ter feito. E você ficou lá, paralisado, ouvindo a opinião dos outros, que não agrega nada na sua vida. E com tudo isso, a minha família, família da minha mãe, né? Parte de mãe, irmãos, é uma família bem pequena, mas é uma família bastante desunida. Eles não torcem pelo progresso do outro, um do outro. Eu já incentivo, eu apoio, porque eu acho que, no mínimo, é isso que a gente tem que fazer com as pessoas, principalmente parente, né? Só que aí o que eu resolvi, depois que eu percebi isso? Me afastar. Eu resolvi me afastar porque aquilo não estava me fazendo bem. Quando a ficha caiu, quando eu percebi que realmente não torcia, na verdade eu acho que nas minhas costas até dava risada.
porque da faculdade, quando eu comecei a fazer, aos 48 anos, eles riram de mim. Pra que você vai fazer faculdade agora? Não vai te servir de nada. Você já tá velha e você não para. Você já fez tanto curso e esse curso não te ajudou em nada. Era isso que eu ouvia deles. E assim, machucava. Porque já pensou você ouvir isso da sua mãe, de uma irmã sua? Chegava nos finais de semana, essa minha irmã, ela nunca me chamava para nada. Depois que eu comecei a fazer a faculdade, ela começou a me chamar para passeios, para barzinhos principalmente. E eu falava que não, porque eu estava estudando, eu teria provas, teria seminários, apresentações da faculdade e eu não podia ir. E uma vez ela falou para mim: então fica aí com seus estudos, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso dói, gente, você ouvir, né? Porque quando você tá batalhando pelo certo, o que você mais quer é motivação, né? Vindo das pessoas que estão ao seu lado, pessoas mais próximas. Apesar da gente ter que estar determinada para fazer o que é bom pra gente, é bom também ouvir apoio. Mas eu só ouvia coisas que me puxavam para baixo. E aí eu resolvi me afastar. Porque eu via que aquilo para mim não ia me trazer futuro. Mas eu me afastei da melhor forma para mim. Na calma, na minha paz. Eu fico no meu lugar, no meu cantinho. Fico sozinha? Fico. Porque a minha família é totalmente desunida, conforme eu falei, né? Ninguém vem em casa de ninguém. Hoje eu vivo a minha vida assim, em paz. Feliz. Aprendi a ficar quieta. Não comento mais as minhas coisas para as pessoas. Os parentes, cada um fica lá na sua casa. Não tenho raiva de ninguém. Não quero mal para ninguém. Eu só quero o meu progresso. Só tô lutando para conseguir minhas coisas. Afinal de contas, o tempo tá passando, né? Passa para todo mundo. E é assim que eu sigo a minha vida. Para mim foi a melhor escolha. Calar a boca, ficar quieta, não contar dos meus planos e me afastar de pessoas que não me agregam, né? Nada de bom na vida. E aí, quando a gente ouve as pessoas dizendo que parente é bom longe, isso não é mentira, gente. Isso é a mais pura verdade. Eu, conforme eu falei, meus parentes não vão na minha casa. Não é por falta de convite, tá? Porque várias as vezes eu chamava a minha mãe para ir na minha casa. Minha mãe, ela tem saúde, tá? Mas ela já é uma senhora. Mas quando ela era mais nova, uns 5, 6 anos atrás, e eu sempre morei no centro da cidade aqui, e eu sempre chamava ela no final de semana: mãe, vem em casa, almoçar, passar o dia aqui, dormir em casa. A casa era grande, né? A desculpa dela era que não tinha ônibus, que ela estava cansada. Porém, agora vocês vão entender. Ela gostava de forró. Minha mãe sempre gostou de forró. E o salão de baile que ela ia era 2 quadras antes da minha casa. Ou seja, para ela ir pro forró, ela passava pela minha casa, mas nunca foi, nunca ia, nunca tinha tempo. E aí eu fui juntando, sabe, gente, o A com B e fechei a conta. E é aquilo que eu falei, não tenho raiva de ninguém, não tenho mágoa de ninguém, só que eu decidi seguir o meu caminho em paz. E vou contar pra vocês, tá dando tudo certo. Com a boca calada, só Deus e eu. E você? Tem uma história parecida assim com a minha? De pessoas e parentes
que torcem contra. Tem a famosa inveja. Faz parte, né, gente? Deixa aqui nos comentários e já deixa um like para ajudar o meu canal. Até o próximo vídeo.